Eu tenho que adicionar convidado? Aqui, eu já tô ao vivo. Já tô ao vivo? Alô? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Coloca o número 1 se vocês estão me ouvindo, por favor. Ok. Bom, essa é a primeira live que eu estou fazendo. Gratidão por vocês estarem aí para poder me ouvir, né? É um desafio lançado aí para que a gente possa crescer mais, né? E poder ajudar ainda mais pessoas. E aí, quando a gente teve essa ideia da live, eu falei, Lu, primeiro eu queria fazer com um grupo fechado primeiro, né? E depois a gente faz uma live aberta. Então, por isso que nós estamos aqui agora, tá bom? Quem eu já vi aqui, a Catarina, a Aline, o Vini, Luciano, várias pessoas bacanas aí para poder nos ouvir, né? Ali, o que foi mais votado foram perguntas assertivas. A dificuldade que vocês estão tendo, então, é de saber como desenvolver as perguntas para os interagentes de vocês. É isso mesmo? Acredito que sim, né? Já que vocês falaram lá, mas também como eu nunca fiz live, estou aqui em dúvida de como fazer. Vocês continuam me ouvindo? Vocês estão aí? Ok. Oi? Ok. O sinal está oscilando ou está normal? Ok. Muito bem. Muito bem, então vamos lá. A dificuldade que vocês colocam para fazer perguntas assertivas é uma cobrança, às vezes por não ter um norte de como direcionar a sessão. Vocês são muito bons naquilo que vocês já fazem, só que o excesso de cobrança às vezes pode estar atrapalhando o desenvolvimento do profissionalismo de vocês. A primeira coisa que a gente sempre tem que levar em consideração para a gente saber fazer as perguntas, para termos terapeutas perguntas assertivas, a gente tem que estar sempre alinhado com a queixa principal do interagente. Por isso que aquela ficha que nós preenchemos ela é de suma importância. Então é muito importante preencher primeiramente aquela ficha e ter ali o norte da queixa principal. Como vocês já estão agora recebendo a ficha do emocional, na segunda parte tem ali o estado atual e o estado desejado. Ali dá um norte maior ainda para que vocês saibam fazer as perguntas e vocês se tornem mais assertivos ainda no processo das terapias, né? Então o primeiro norte a se ter é qual é a queixa principal do interagente. Quando vocês começam um tratamento e a pessoa traz uma queixa física, é muito mais simples para você ter um norte da melhora da pessoa. Quando é uma queixa emocional, leva um pouco mais de tempo para que vocês tenham uma percepção da melhora. Porque muitas vezes o próprio interagente não tem essa percepção. Então, focando no físico, vai ficar mais simples ali para vocês. Então, a primeira coisa é definir, saber qual é a queixa principal. E sempre voltar ali na queixa principal, toda a sessão, para entender o que está acontecendo. Após saber a queixa principal, o processo ideal é saber qual foi a queixa da semana. Então, é perguntar para a pessoa, e aí, como é que foi a sua semana?
Você ficou bem, não ficou? Ah, fiquei bem, não fiquei. Melhorou alguma coisa? Ah, não melhorei nada. Muitas vezes os interagentes falam, não melhorei nada. E aí, quando o interagente às vezes fala, não melhorei nada, a gente volta ali na queixa principal e de repente pergunta novamente. Ah, você não estava dormindo, você já está conseguindo dormir melhor? Ah, tô, não tô. Teu intestino não estava funcionando muito bem, como é que está o intestino? Então, quando eu vou para a queixa da semana, eu volto reafirmando as informações da queixa principal. E com isso eu vou tentando mostrar para a pessoa as pequenas melhoras que ela tem. Porque quando eu mostro para o meu interagente as pequenas melhoras que ele tem, eu estou levando o foco, tentando ativar a formação reticular dele, exatamente para as melhoras. E com isso, quando eu foco mais nas melhoras, eu vou enxergando mais melhoras ainda. E isso vai gerando um mecanismo da pessoa conseguir ter uma percepção melhor do que está acontecendo. Então, focar primeiro na queixa principal, depois focar na pergunta da queixa da semana, como a pessoa passou a semana. Isso é de suma importância, a gente saber como a pessoa passou a semana. E depois, se a pessoa teve alguma melhora, né? Quando a gente vai fazendo perguntas e a pessoa diz que não houve melhoras, pode ser uma percepção equivocada da pessoa, pode ser uma percepção pelo nível de estresse estar muito grande e de repente ela não está conseguindo perceber melhoras mesmo, principalmente quando é homem. Quando é homem, às vezes tem essa dificuldade mesmo de ter uma percepção ali das melhoras, né? A outra coisa que eu pergunto depois disso como eu quero saber, eu quero pontuar para ela melhoras, para essa pessoa melhoras, eu pergunto se ela teve alguma queixa física essa semana. Aí ela me perguntando que teve uma queixa física, eu vou dar o meu foco nessa semana naquela queixa física, para que na próxima semana eu possa pontuar para aquela pessoa uma melhora. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? O sinal tá bom aí? Vocês estão me ouvindo? Tá fluindo? Depois dessa parte, aí eu vou realmente para onde a reflexologia ela traz um grande benefício. Qual é o grande diferencial e a sacada que o reflexoterapeuta tem quando ele começa a ter uma percepção das marcas? Vocês não precisam entender as marcas com um nível de profundidade tão grande assim para que vocês sejam assertivos nas perguntas. Então vamos supor o seguinte, então eu já falei da queixa principal, já falei da queixa da semana, já perguntei se a pessoa melhorou alguma coisa nessa semana ou não, já perguntei se ela teve alguma queixa física, se ela teve uma queixa física, é isso que eu vou dar foco essa semana para que na próxima semana eu possa sentir e pontuar com ela algum tipo de melhora. E aí é a hora que eu vou olhar para o pé. Já, Karina, já podem preencher a parte emocional, sim, do estado atual e do estado desejado. E aí que eu vou olhar para aquilo que está mais evidente no pé. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está tratando uma pessoa que tem o intestino um pouco mais preso. Se essa pessoa tem o intestino mais preso e eu já orientei essa pessoa a quantidade de água que ela tem que tomar, e aí quando eu olho para o pé e vejo 2 linhas ali em cima do rim, isso já é uma sinalização para mim, ou que ela não está tomando a quantidade de água certa, ou que o organismo não está absorvendo a água da maneira correta. Então, uma pessoa que está com o intestino preso, aí eu pergunto, como que funcionou o intestino essa semana? Ele melhorou. Melhorou. Mas já está funcionando bem? Não, ainda não. Está funcionando 2 vezes por semana. Aí eu faço uma outra pergunta. E a quantidade de água que você está tomando? Está sendo suficiente para o seu corpo? Porque quando a gente preenche a ficha, a gente já pergunta ali quanto a pessoa está tomando de água. Eu tomo bastante água. Mas o que é bastante água para você?
Ah, bastante água para mim é 4 copos. Ah, mas você lembra que a gente falou que o organismo precisa de uma quantidade maior de água para que possa ajudar no processo de digestão do organismo? E aí, enquanto aquelas sinalizações do rim não sumirem, significa que a quantidade de água não está sendo suficiente ou que o organismo não está absorvendo muito bem. Se o organismo não estiver absorvendo muito bem a quantidade de água, então eu vou dar 2 focos. Primeiro foco, eu vou dar foco no intestino delgado e no intestino grosso, mas principalmente no intestino grosso, para que possa absorver mais água e orientar a pessoa a tomar mais água. E eu vou dar uma ênfase no sistema urinário e vocês vão perceber no meio do caminho se a pessoa teve, por exemplo, a garganta mais seca. Se você perceber que a pessoa com a boca mais seca, você pode falar, ó o corpo já pedindo mais água, você vai pontuando para ela. Mas quando eu vejo uma sinalização no rim, eu já tenho ideia de que a pessoa não está tomando a quantidade de água correta. Mas por que ela faz isso? Esse é o grande X. Se a gente já orientou, se a gente já direcionou, se a gente já explicou por que ela não toma a quantidade de água certa. Porque o rim trabalha medos de coisas conhecidas. Como o rim trabalha medo de coisas conhecidas e tem muita toxina dentro do corpo, ela está condicionada a guardar as toxinas dentro do corpo, então ela não consegue tomar mais água, é um condicionamento, é um hábito. Então eu vou trabalhando essa questão para que ela melhore. Olha que engraçado, o rim é medo de coisas conhecidas e o reto é medo de errar e a bexiga é medo de pôr para fora. Então, se a pessoa tomar a quantidade de água certa e o organismo começar a absorver, esses 3 medos já melhoram de uma vez. E aí, o que eu posso pontuar para a pessoa quando o rim está marcado? Você tem sentido algum tipo de medo, alguma insegurança? E conforme ela vai falando, a partir disso eu vou desenvolvendo a conversa durante a sessão. Só que tem um grupo de pessoas que tem dificuldade de falar do seu emocional. Então, geralmente, quando eu percebo que a pessoa tem dificuldade de falar do seu emocional, eu estou dando estímulo e eu abaixo a cabeça. Eu não olho nos olhos da pessoa. E isso vai fazer com que a pessoa se sinta mais confortável para ela poder falar e não se sentir julgada. Então, nesse momento, quando a pessoa ela tem dificuldade de responder para mim, aquelas circunstâncias que eu estou perguntando e já percebi que ela é mais fechada, eu abaixo a minha cabeça e vou dando os estímulos. Eu faço a pergunta, abaixo a cabeça e permito que ela processe a informação. Nesse momento, eu tenho que, terapeuta, controlar a minha ansiedade e lembrar que a resposta está dentro do interagente. E aí eu fico em silêncio. Eu abaixo a cabeça, fico em silêncio e dou tempo para que a pessoa coloque algo para fora, nem que seja por incômodo, por ter ficado aquele cri-cri, aquele silêncio na sessão. E a partir disso, a gente vai criando um condicionamento dela usar o processo de cura, através da palavra, que é da psicanálise, né? Que aí a pessoa ela começa a falar. Quando a pessoa começa a falar, ela começa a se ouvir e a partir daí essa informação retorna para os ouvidos e ela já começa a encontrar as respostas do que ela está falando. Então, quando nós fazemos uma pergunta assertiva e a pessoa responde... Pausou? Voltou já? Quando eu consigo fazer esse processo e a pessoa... Estão me ouvindo? Já voltou? E a pessoa começa a falar e se ouvir, ela começa a encontrar a resposta das circunstâncias emocionais que ela está sentindo. Só que a gente tem que também usar o que nós temos ao nosso favor. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de falar, eu vou trabalhar o ponto da boca aberto e também vou trabalhar o ponto da bexiga.
Porque aí ela vai deixar de ter tanto medo. Se eu percebo que na voz dela ou no que ela está falando, ela se critica muito, nesse momento eu vou conduzir o estímulo para o fígado. E sendo assim, na fala dela eu vou transformando tudo isso em estímulo para que fique mais leve para ela. Quando a pessoa não está conseguindo perceber melhoras, eu vou lá e trabalho o ponto dos olhos. Justamente para que ela consiga colocar o foco naquilo que está melhorando. Então, conseguindo acompanhar o raciocínio? O ideal é que eu dê o foco para poder fazer a pergunta assertiva relacionado à queixa. Então, vamos pegar uma queixa aqui de uma pessoa que tem emocional agora. Ela está com a autoestima baixa e ela se critica muito. Então, se ela está com a autoestima baixa e se critica muito, o meu olhar tem que ser para duas estruturas principais, que é o fígado e o coração. Então, eu olho para essas duas estruturas e aí eu percebo se o ponto do fígado tiver vermelho, isso significa que ela está se criticando nesse momento. Porque lembram que quando está vermelho aquela estrutura, isso é uma sinalização de que está acontecendo agora. Então, a partir disso, eu já sei como é que eu vou conduzir as perguntas. A Isabela passou aí, acho que vocês viram, né? Ela está com saudade de ver vocês. Então, ela deu uma passadinha ali só para vocês matarem a saudade dela. Então, quando está vermelho, eu sei que está acontecendo agora a circunstância. E aí, então, eu vou fazer uma pergunta baseada naquilo que está acontecendo. Aí vamos supor que essa pessoa da autoestima, que está com um conflito de autoestima baixa, o ponto do fígado está vermelho, mas o pulmão, a área de pulmão também está vermelha. Então eu já sei que ela está triste, pode estar com problemas de família e pode estar com dificuldade de se expressar. Então, eu vou fazer a pergunta baseada exatamente no que eu estou vendo ali. Se aquilo está vermelho, eu tenho que ter do meu lado a ficha de correlacionados. Então, está vermelho o pulmão, então significa que eu vou lá na minha ficha e olho o pulmão. O que é pulmão? Dificuldade de se expressar, tristeza ou problemas de família. Eu começo sempre pelo mais leve. Então, eu pergunto para a pessoa: você sentiu essa semana uma dificuldade de se expressar? Parece que ficou tudo aí dentro de você? Aí se a pessoa falou sim, eu já vou indo mais fundo. Você se sentiu triste essa semana? Poxa, me senti triste, coisa e tal. Foram problemas com a sua família? Então, quando o pé fica vermelho ali, numa determinada estrutura, ele já me sinalizou como fazer a pergunta assertiva. Então, lembrando, então eu tenho que fazer as perguntas assertivas, elas são feitas baseadas na queixa principal, na queixa da semana, se teve alguma melhora durante a semana, se teve alguma queixa física durante a semana, e se teve, eu vou tentar trabalhar nessa semana para que ela melhore já na própria sessão, mas que eu colha resultados principalmente na próxima sessão. A queixa física é o que vai dar o norte para o interagente ter mais confiança no tratamento. E observar o que o pé está mais vermelho é o que vai me mostrar ali que está mais evidente naquele momento. Então já falamos de várias sinalizações. Não entendi. A Érica me falou uma coisa aqui, mas eu não entendi. Tá, eu vou tentar isso depois. Eu vou tentar um exercício com vocês depois no grupo, para tentar ajudar vocês a fazer perguntas assertivas, né? Depois que eu vi aquilo que está vermelho, que é o que está mais evidente, eu vou olhar outros tipos de sinalização.
Quais são esses outros tipos de sinalização? Aí eu tenho que ter ou uma memória fotográfica ou eu tenho que tirar foto do pé. Aí vai depender aí de vocês. Porque tem pintas e tem manchas que surgem, aconteceu alguma coisa de manhã, à tarde para a noite já vai aparecer no pé. E aí para você fazer a pergunta assertiva, você tem que lembrar que aquilo não estava ali na semana anterior. Então o que eu faço? Quando eu vejo uma pinta ou uma mancha que não estava ali, eu pergunto para a pessoa. Então, por exemplo, apareceu uma mancha no pâncreas, do ladinho do pâncreas. Qual seria a pergunta que vocês fariam para essa pessoa? Então, apareceu uma manchinha no pâncreas. Então, eu vou deixar essa pergunta aqui e vocês vão escrevendo aí o que vocês acham para ver se vocês estão sendo assertivos. Apareceu uma manchinha ali no pâncreas e eu quero fazer uma pergunta assertiva para o meu interagente. O que eu pergunto? Escrevam aí, eu já vou voltar nessa daí. Vão pensando, tá bom? Vão escrevendo aí. Conseguiram escrever algo? Ninguém pensou numa pergunta assertiva? Vou continuando aqui enquanto vocês pensam, tá? Opa, Aline, muito bem. É uma ótima pergunta. Ela está relacionada a uma circunstância física que também pode estar relacionada a uma circunstância emocional. Você se sentiu desanimado? Uma ótima pergunta. Outra pergunta interessante, a Karina Gaona perguntou: você comeu muito doce essa semana? Nessa pergunta que a Karina Gaona colocou, eu vou olhar sempre junto o ilho. Porque quando tem uma manchinha que não estava ali na semana anterior e ela passou a estar a partir de agora, eu vou lá olhar o ilho. Se tiver com manchinha tanto no pâncreas quanto no ilho, é uma ótima pergunta de se fazer, que é a mesma pergunta que a Carla colocou também. Outra pergunta interessante, que é o que a Aline Del Sarto perguntou. Tá se sentindo sem energia? Ótima pergunta também. A Julinha colocou. Perguntaria se ela teve algum sentimento relacionado à falta de energia. Também tá muito interessante. A Tati colocou algo que tirou a doçura. Percebam como vocês sabem fazer as perguntas certas? Vocês só precisam ter junto com vocês a folha de correlacionados. Porque essa folha de correlacionados é o que vai ajudar vocês a saberem o que aconteceu durante a semana com esse interagente. Então, qualquer coisa diferente que estava ali é que vai dar o norte. Depois que passa todo esse processo, eu vou ver sinalizações que estão gritantes, mas que não têm relação com a queixa. Então, por exemplo, eu estou tratando... sempre vai ter uma relação, né? Mas coisas que eu estou tratando, por exemplo, a pessoa quer emagrecer e eu estou vendo sentimento de rejeição. Aparentemente, essa informação não tem nada a ver com a dificuldade de emagrecer. Então, eu pergunto para a pessoa. Então, de repente, eu estou vendo lá no brônquios uma sinalização, uma linha no brônquios vermelha. Então, eu sei que ela se sentiu rejeitada essa semana. E aí eu pergunto para a pessoa. Eu estou tratando uma dificuldade de se emagrecer. Teoricamente, não tem relação com a queixa principal. Para a pessoa, não tem relação. Para nós sabemos que tem. Mas a pessoa, às vezes, ela fala, mas o que isso tem a ver com a minha dificuldade de emagrecer? E aí eu faço a pergunta, como ali está vermelho, ou está com uma linha que não estava na semana anterior, eu pergunto, e essa semana aconteceu algo com você, que você se sentiu meio de lado, se sentiu meio rejeitado, se sentiu incomodado em alguma circunstância, teve vontade de se isolar? E a partir disso, então, eu já vou descobrir um mecanismo, de repente, que está sendo usado dentro da dificuldade dela de emagrecer. Então, ela está com sentimento de rejeição e talvez ela possa estar fazendo um sistema de compensação e por isso que ela se protege e não consegue emagrecer. Então, acompanhando o raciocínio.
Então, essa é outra parte que eu faço após vi tudo que estava relacionado com a queixa, e aí depois eu vou olhar algo que para a pessoa não está relacionado com a queixa, mas para mim provavelmente tem uma relação com a queixa. Beleza, até aqui acho que já conseguimos dar um norte aí para vocês melhor de como fazer perguntas. Sim? Então, na avaliação, o que é importante? Perceber o que está vermelho. O que está vermelho significa que está acontecendo agora e que está evidente, está acontecendo agora. Então, se está acontecendo agora, se eu fizer uma pergunta baseado naquela sinalização que está vermelho, ela é totalmente assertiva. Linhas vermelhas. Essa vocês vão aprender um pouco melhor no especialização, mas como vocês estão me ajudando aqui na live, eu também vou dar um boi aqui para vocês. As linhas, para entender as linhas, é necessário entender a coluna e os órgãos correlacionados. Então você precisa saber contar as vértebras, nós vamos treinar isso nas próximas aulas, e saber para onde aquela linha está indo. E aí você soma duas informações para poder saber fazer a pergunta. Aí você vai ter outra pergunta assertiva. Beleza? Quando uma linha está vermelha, ela é uma indicação também de algo que está acontecendo agora. Então, um exemplo. Uma linha saindo da lombar, indo para o rim, significa que essa pessoa está se sentindo presa, está se sentindo amarrada e não está conseguindo sair do lugar por medo. Então eu usei duas correlações. Lombar, estou me sentindo preso, e rim, medo. Então quando está vermelho nessa localização, então está me mostrando exatamente o que está acontecendo com ela. Então eu perguntaria para a pessoa: você se sentiu meio travada essa semana? Você sentiu como se as coisas não estivessem conseguindo sair do lugar? Como se você estivesse patinando? E a partir dali, eu tenho que controlar a minha ansiedade para dar tempo da pessoa responder. E mesmo que eu esteja vendo mais sinalizações, eu vou fazendo as perguntas pausadamente para que eu possa explorar cada uma dessas sinalizações que eu estou vendo. Porque às vezes, quando eu estou olhando para um pé, eu vejo 10 sinalizações diferentes. E não adianta eu fazer todas as perguntas de uma vez. Não, Julinha, lombar é quando eu estou me sentindo preso. Crenças está no cóccix. Então, se tiver no cóccix, aí que seria crenças, tá? Lombar é quando eu estou me sentindo preso. Então, linhas vermelhas mostram o caminho do que está acontecendo agora. Existe um outro tipo de linha, que é uma linha um pouco mais rasa, fininha. Isso é quando eu não vejo nada no pé e eu vejo essa linha fininha, eu vou explorar essa informação de uma maneira mais leve, mais não tão profunda, porque talvez não seja nem tão evidente assim para a pessoa. Beleza? As linhas, outro bônus, hein? As linhas, elas mostram mecanismos instalados, sejam eles superficiais ou mecanismos instalados num nível de profundidade de muito tempo. Então, as linhas, elas significam mais ou menos isso, aí eu tenho que somar as correlações para conseguir entender. Linhas profundas. Isso, Tati, perfeitinha a sua colocação. Então, isso é raciocínio, Tati. Parabéns, ó, essa tua colocação aqui me deixa muito feliz, com todos vocês, é claro, mas é que vocês estão entendendo as linhas de raciocínio. Então, linhas mais fundas significa algo mais enraizado e mais profundo. Então, muitas vezes eu vou ver uma linha profunda no timo, então isso sinaliza para mim que esse mecanismo de angústia já está instalado há bastante tempo. Maravilha, muito bom, muito bom.
Conseguimos dar um pouco mais de clareza para vocês como a gente faz perguntas assertivas no quesito, no nosso trabalho de reflexologia? Ficou um pouco mais claro aí para vocês? Maravilha. Vocês vão poder fazer depois outras perguntas para que eu possa ir respondendo depois, tá? Para que fique mais fácil, coloquem as dúvidas e a gente vai tentando depois fazer uma outra live para isso. O objetivo é a gente tentar criar um outro canal, tanto para vocês como para os outros grupos que a gente tem, de reconectar as pessoas. Eu só não sei ainda como que eu vou fazer isso dentro de um grupo fechado, tá? Mas essa foi a primeira vez que eu fiz, na verdade, e estou feliz por ter vocês aqui, para a gente estar compartilhando isso. E aí eu gostaria que depois vocês colocassem a opinião de vocês, para que a gente possa melhorar. E depois eu vou fazer uma outra live, mas aí focando mais no emocional. Que essa eu foquei mais no físico, para ficar mais simples de vocês entenderem. Beleza, pessoal? A Erika falou aqui para mim que tem uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo responder. Quando ela some, a pessoa está curando, se livrando do mecanismo? A Erika falou aqui de uma pergunta da Karina, de que quando as linhas somem, o processo está regredindo, né? É isso mesmo. Quando as linhas estão sumindo, significa que a pessoa está melhorando, o processo está regredindo. Tá bom, pessoal? Valeu? Gratidão para vocês, muito feliz. Não sei como salvar, Tati, vou tentar. A Erika vai ver se é possível fazer isso, porque eu não tenho a menor ideia de como faz. Mas a gente vai fazer outras lives daqui para frente, tá? E aí depois vocês colocam lá no grupo os temas que vocês querem que a gente trabalhe, que a gente vai tentar trabalhar, tá bom? Beijo no coração de vocês. Obrigado por ter esperado até tarde aí pra gente fazer. Uma boa noite e bons sonhos, tá bom? Beijo. Eu vou encerrar? Calma, peraí. Encerrar e vai aparecer a opção gravar. Encerrar vídeo. Calma, mas está escrito gravar? Não, tá escrito encerrar vídeo. Encerrar vídeo.